E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto que muitos de vocês têm pedido: como estudar a Bíblia de uma forma mais profunda e significativa. Sabe quando você lê um trecho, mas sente que não absorveu nada? Ou quando você quer entender o contexto, mas não sabe por onde começar? Seus problemas acabaram. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar métodos práticos e transformadores para você nunca mais se sentir perdido na leitura. Primeiramente, vamos quebrar um mito. Estudar a Bíblia não é só para teólogos ou pastores, é para todo mundo. É um convite pessoal de Deus para a gente conhecer o coração dele. E o primeiro passo para um bom estudo é a preparação. Não precisa de nada complicado. Apenas encontre um lugar tranquilo onde você não seja interrompido. Separe uns 15 a 20 minutos do seu dia. Pegue sua Bíblia, um caderno e uma caneta. E o mais importante, comece com uma oração. Peça a Deus sabedoria e entendimento. Peça para Ele falar com você através da sua palavra. Essa atitude de humildade abre o nosso coração e a nossa mente para receber o que Ele tem para nós. Agora que estamos preparados, vamos ao primeiro método, que eu chamo de método da lupa. É perfeito para quem está começando. Ele consiste em focar em um único versículo ou em um pequeno trecho. A ideia é investigar esse trecho a fundo. Primeiro, leia o versículo várias vezes. Leia em voz alta, leia devagar. Tente memorizá-lo. Depois comece a fazer perguntas. Quem está falando? Para quem? O que está acontecendo nesse momento? Qual é a palavra-chave aqui? Por exemplo, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra-chave pode ser amou ou tal maneira. Anote tudo no seu caderno. Escreva o versículo e ao lado suas descobertas. Esse exercício simples te força a meditar na palavra e a extrair significados que uma leitura rápida jamais revelaria. É como olhar um diamante com uma lupa. Você começa a ver detalhes incríveis que não via antes. O segundo método é o método do detetive, ou estudo indutivo. Esse é um dos meus favoritos e ele tem 3 passos: observação, interpretação e aplicação. É simples. Primeiro, a observação. O que o texto diz? Aqui, você é um detetive procurando pistas. Anote quem são as pessoas, os lugares, os eventos, as palavras repetidas, os contrastes. Seja curioso. Não tente entender o significado ainda. Apenas colete os fatos que estão ali, no texto. Leia o capítulo inteiro, talvez até o capítulo anterior e o posterior, para entender o contexto geral. Depois da observação, vem a interpretação. A pergunta agora é: o que o texto significa? Com base nas pistas que você coletou, qual era a intenção original do autor para os seus primeiros leitores? É aqui que ferramentas de estudo podem ajudar, como um dicionário bíblico para entender o significado original de uma palavra em hebraico ou grego, ou um comentário bíblico para ter uma visão mais ampla. Mas cuidado! A melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Compare a passagem com outras partes das Escrituras que falam sobre o mesmo tema. Isso evita que a gente crie interpretações que não fazem sentido. E o terceiro passo, o mais importante, a aplicação. A pergunta final é: o que esse texto significa para mim hoje? Como eu posso aplicar essa verdade na minha vida, no meu trabalho, na minha família, nas minhas decisões? A Bíblia não é um livro de história para ser apenas estudado. É a palavra viva de Deus para ser vivida. Se a passagem fala sobre perdão, pergunte-se: existe alguém que eu preciso perdoar? Se fala sobre generosidade, como posso ser mais generoso essa semana? Anote um passo prático, uma atitude que você vai tomar. É na aplicação que a palavra de Deus transforma a nossa vida de verdade. Vamos para um terceiro método, o estudo biográfico. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas reais, com falhas e virtudes, assim como nós.
Escolha um personagem, pode ser Davi, Esther, Pedro, Maria, e estude a vida dele. Leia todas as passagens que falam sobre essa pessoa. Use uma concordância bíblica ou até mesmo o Google para encontrar as referências. Ao ler, anote quais foram os acertos dessa pessoa, quais foram os erros, como Deus agiu na vida dela nos momentos de crise. Que lições de caráter você pode aprender? Estudar a vida desses heróis da fé nos encoraja, nos mostra que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias e nos ensina a evitar os mesmos erros que eles cometeram. É uma forma muito pessoal e inspiradora de se conectar com as Escrituras. Outro método fantástico é o estudo temático. Em vez de focar em um livro ou personagem, você escolhe um tema que te interessa ou uma área que você precisa crescer. Por exemplo, paciência, alegria, fé, propósito ou como lidar com a ansiedade. Use uma concordância ou a ferramenta de busca de um aplicativo da Bíblia e encontre todos os versículos que falam sobre esse tema. Leia cada um deles. Anote o que você aprendeu em cada passagem. Ao final, tente resumir o que a Bíblia, como um todo, ensina sobre aquele assunto. Esse método é poderoso para construir convicções fortes e ter uma visão completa do que Deus diz sobre os temas mais importantes da nossa vida. É como montar um quebra-cabeça, onde cada versículo é uma peça que ajuda a formar a imagem completa. E por último, mas não menos importante, o estudo de um livro. Esse é um compromisso um pouco maior, mas extremamente recompensador. Escolha um livro da Bíblia, talvez um mais curto para começar, como Filipenses ou Tiago, e se proponha a estudá-lo do início ao fim. Antes de começar a ler, pesquise um pouco sobre ele. Quem escreveu? Para quem? Qual era o contexto histórico e cultural da época? Qual é o tema principal do livro? Entender esse plano de fundo vai iluminar todo o seu estudo. Depois, leia o livro várias vezes. Na primeira leitura, tente ler de uma vez só, como se fosse uma carta, para pegar a ideia geral. Nas leituras seguintes, vá capítulo por capítulo, aplicando o método indutivo que já falamos. Observação, interpretação e aplicação. Faça um resumo de cada capítulo. Anote as principais lições. Ao final, você terá um conhecimento profundo daquele livro e uma intimidade muito maior com a mensagem que Deus quis transmitir através dele. Lembre-se, o objetivo de estudar a Bíblia não é acumular informação, mas sim transformação. Não é sobre o quanto você sabe, mas sobre o quanto você vive. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de nos guiar, de nos consolar, de nos corrigir e de nos aproximar do Criador. Não se sinta pressionado a usar todos esses métodos de uma vez. Escolha um que pareceu mais interessante para você e comece. O importante é começar. A consistência é mais importante que a intensidade. É melhor estudar 15 minutos todos os dias do que 2 horas uma vez por mês. Crie o hábito, a disciplina. Com o tempo, você vai ver que esse tempo com a palavra se tornará a melhor parte do seu dia. Espero que essas dicas tenham sido úteis e que elas te inspirem a mergulhar mais fundo nesse oceano de sabedoria que é a Bíblia. Não existe fórmula mágica, mas com um pouco de método e muita dependência de Deus, seu tempo de estudo pode ser revolucionado. E aí, gostou do conteúdo? Qual desses métodos você vai tentar primeiro? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E se você tiver alguma outra dica de estudo, compartilha com a gente também. Vamos aprender juntos. Não se esqueça de deixar o seu like se este vídeo te ajudou, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo relevante para você. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.